E aí galera, tudo bem? Então aqui é a nossa primeira aula, né, sobre lógica, que é uma disciplina que eu tenho na faculdade, eu faço filosofia. Então eu tô trazendo pro canal, eu sei que o objetivo principal do canal é desenvolvimento de jogos, mas eu acho que eh, pode ser que sirva para alguém aí que esteja fazendo essa disciplina, até porque essa disciplina não é só da filosofia, né? Depois eu vou explicar um pouco mais, mas e sem falar que, mesmo que vocês não tenham visto em nenhum lugar isso aqui, mesmo assim eu recomendo, sabe? Caso vocês queiram aprender, até porque pra talvez treinar o raciocínio lógico de vocês sempre é bom, né? Assim como a programação desenvolve o raciocínio lógico, a lógica também. Se vocês quiserem depois se aprofundar no assunto, né? Eu, pelo menos o básico, vou tentar explicar aqui. Tá. Então, o que é lógica? Tá, primeiro uma breve história, né? Duas linhas de história aqui. Né? Uh, Atribui-se, né, a Aristóteles, o primeiro cara, assim, a primeira pessoa que sistematizou aquilo que hoje a gente denomina lógica, como lógica, né? Que até na época ele não chamava de lógica, né? Ele chamava de silogismos, mas enfim, isso aí não. Então Aristóteles, né, foi um filósofo grego lá. Se vocês sabem o mínimo de filosofia, certamente vocês já ouviram falar dele, né? Que viveu entre 384 a.C. a 322 a.C. Então atribui-se a ele, né, o primeiro. E durante um bom tempo a lógica dele se manteve, sabe? Se manteve como a melhor, assim, não foi ultrapassada durante um bom tempo. Depois que veio a lógica de um matemático lá, que foi o Frege, mas isso aí não. Por enquanto vamos pensar só no Aristóteles. Eu pretendo em outra aula, assim, falar mais sobre a lógica do Aristóteles, né? Os conceitos lá, o quadro lógico, não sei o que lá, nem me lembro o nome dos termos. Mas enfim, por enquanto essa aula vai ser só para dar uma introdução, então. E eu pretendo também trazer vídeos assim de filosofia, não só de lógica, mas de filosofia. Mas aí talvez eu faça outro canal. Mas isso não vem ao caso, tá? Então, lógica é um ramo da filosofia, porém possui aplicações também em áreas como matemática, ciência da computação e linguística. Eu não vou explicar aqui, até porque eu não tenho condições, né? Mas vocês vão ver, né? A gente tem que fazer tipo cálculos, né? Mais pra frente. Mas ela tem aplicações em outras áreas, não foi só a filosofia não foi só a filosofia que contribuiu com a lógica, né? A lógica dos matemáticos, os caras da ciência da computação, a linguística e várias outras áreas que eu não coloquei aqui. Tá. Afinal, então, o que estudamos na lógica? Aí eu peguei isso num livro, né? Podemos dizer de forma extremamente simplificada e introdutória que lógica é o estudo de argumentos. Eu achei essa aqui a frase mais simples possível, assim, de explicar o que é lógica, afinal, né? Senão eu ia ficar filosofando aqui e não chegar a lugar nenhum. Pelo menos uma introdução, né? É um estudo de argumentos. Mas o que é um argumento? Quando a gente quer provar uma coisa, a gente quer afirmar uma coisa, sabe? A gente está conversando com alguém, né? Você sabe que é um argumento, né? A gente está conversando com alguém e a gente quer provar, assim, que sei lá, que a violência no Brasil, a gente tem uma tese, né? A gente quer provar que a violência no Brasil é provocada pela desigualdade social, vamos dizer assim, né? Isso é um argumento. Aliás, isso não seria um argumento porque eu teria que usar outras informações para sustentar esta afirmação, entendeu? Dos argumentos que eu ia usar para isso, entendeu? E aí isso que é um argumento, entendeu? Ou seja, eu ia dizer, eu acho que as pessoas pobres e que passam fome, elas acabam tendo que, às vezes, por falta de oportunidades, acabam indo pro crime. E por isso eu acho, logo eu acho que a violência no Brasil está relacionada com a desigualdade social, a pobreza, enfim, isso é um argumento, né? Eu acho que é básico isso, né? Certamente vocês entendem o que é um argumento. O que eu vou explicar aqui talvez é uma explicação um pouco mais técnica, né? Vamos dizer assim, que a gente vai dizer o que é uma premissa, o que é uma conclusão. É o básico da lógica, né? Mas acredito que um argumento
É uma coisa que, usualmente, né, o tempo todo, não, a gente pode estar em casa, a gente pode estar assistindo futebol lá, a gente vai lá e argumenta uma coisa, né? A gente vai lá e dá a nossa opinião, e pra dar a nossa opinião, a gente tem que sustentar ela, né? Isso que é importante, né? Não basta eu dizer assim que, eu acho que o Pelé foi o maior jogador do Brasil, o maior jogador da história do futebol. Mas, sei lá, eu vou ter que começar a dizer, né? Eu acho que ele foi o maior porque, sei lá, porque ele jogava sempre bem, porque ele fez 1000 gols. Aí esses vão ser os meus argumentos, entendeu? Pra mim provar alguma coisa. Eu tô dando exemplos assim bem cotidianos, né? Pra gente entender mais ou menos o que é. Mas agora eu vou entrar pra parte mais técnica, tá? Mas o importante talvez aqui é dizer isso, né? Dizer como a lógica é isso que é a lógica, né? Essa lógica é tentar provar, como é que eu vou dizer? Uh, Sustentar um argumento. Tu tem um argumento e aí tu pensar, será que esse argumento faz sentido mesmo? Né? Será que tem lógica, né? E, geralmente a gente fala na nossa vida, né? Será que isso tem lógica? Será que isso faz sentido? A gente fala, né? É isso que a lógica, esse é o objetivo da lógica, né? Falando de uma maneira bem simples, assim. Muitas vezes a gente escuta alguém falar, né? A gente diz, o que essa pessoa está dizendo aí não faz sentido nenhum, né? Ou a pessoa está se contradizendo, a gente diz, né? A pessoa está dizendo uma coisa, mas ao mesmo tempo está dizendo a negação daquilo, entendeu? Ela está entrando em contradição. Nas próximas aulas a gente vai ver o que é a contradição. Contradição é dizer, eu sou brasileiro e aí daqui a pouco eu digo que eu não sou brasileiro, entendeu? Tipo, ou eu tenho duas informações que são contrárias. Elas estão se contradizendo. E eu tô usando as duas, entendeu? Eu não tô descartando nenhuma, entendeu? Eu tô dizendo que as duas são... Eu tô usando duas informações que são contrárias para sustentar o meu argumento. Vamos pensar assim, né? De uma forma bem simples. Ou seja, eu tô me contradizendo. Eu tô entrando em contradição. Ao mesmo tempo que eu tô fazendo uma coisa, mas ao mesmo tempo eu tô fazendo o oposto, entendeu? Eu tô falando uma coisa que não tá errado, entendeu? E isso é muito... Por isso que a lógica é uma coisa muito importante, sabe? A lógica não é só da filosofia. A lógica vai muito além disso. A gente precisa da lógica quando a gente está argumentando sobre futebol, como eu falei. A gente precisa da lógica quando a gente está falando de política, de economia, de qualquer coisa que a gente for falar na nossa vida. A gente precisa sustentar os nossos argumentos de uma forma lógica, né? Para não entrar em contradição, para não falar falácias. Mas isso aí mais pra frente eu vou explicar um pouco melhor o que é uma falácia, o que é, vou dar exemplos, vou falar, enfim, contradição. Tá. Até por isso que ela é importante, né? Para todo conhecimento, dá pra se dizer, né? Todo conhecimento, assim, tudo. Ou seja, mesmo que aquilo que tu for falar seja errado, mas pelo menos, sabe, no mínimo tu tem que... O que tu tá falando tem que fazer sentido. Tem que ser... não pode entrar em contradição, né? Eu quero dizer assim, tipo, tu pode usar uma informação errada, vamos supor. Sei lá, tu foi usar uma informação lá de um número lá, uma data, qualquer número aí que tu for usar, uma informação, uma estatística, sei lá. Tu usou a estatística errada lá. Mas pelo menos tu usou ela de uma forma lógica, né? Pelo menos o teu raciocínio tá certo. Mesmo que as tuas informações tá tudo errado, né? Até porque, como a gente vai ver aqui, pra lógica não importa tanto o conteúdo, sabe? A informação, sabe? As variáveis, as informações mesmo, assim, sabe? O que importa pra lógica é o raciocínio, a lógica daquilo, a forma, né? O formato do teu raciocínio. Se ele tá entrando em contradição, enfim. Mas aí eu vou dar mais exemplos aqui. Mas o importante é isso, é como a lógica está interessada é um estudo de argumentos. Tem uma frase, tu tem um argumento, assim como eu vou dar uns exemplos aqui, né? Tem um argumento e será que esse argumento faz sentido? Será que esse argumento é logicamente válido? Esse é o objetivo da lógica, tá? Mas em termos mais técnicos, né? Eu peguei isso aqui de um livro também. Argumento é uma sequência de enunciados na qual um dos enunciados é a conclusão e os demais são premissas, as quais
as quais servem para provar ou pelo menos fornecer alguma evidência para a conclusão. Então, exemplo de argumento: todos os homens são mortais, é uma premissa. Sócrates é um homem, é outra premissa. E portanto, Sócrates é mortal é a conclusão. Ou seja, um argumento ele é formado por uma sequência de uma ou mais premissas. Agora não me lembro se um argumento pode ter só uma premissa. Acho que sim, tá? Ou seja, tem que ter pelo menos uma premissa. Todos os homens são mortais. A partir dessa premissa, eu concluo outra coisa. Ou seja, as premissas me levam a uma conclusão. Entendeu? Isso é um argumento. A princípio, eu não vou entrar em questões mais... que aí mais pra frente a gente vai ver outras definições e tal. Mas o importante é isso aqui, é uma premissa. Uma premissa é uma informação básica, vamos dizer assim. Até depois acho que eu vou usar o termo premissas básicas. Ou seja, tipo... é uma coisa que eu tenho como certo e a partir disso eu concluo outra, entendeu? Aí é claro que talvez pra mim provar essa aqui eu teria que usar outra... Tá, mas enfim. Premissas é... todos os homens são mortais. E através das premissas eu concluo uma afirmação, que no caso é, portanto, Sócrates é mortal. Tá. Aqui um detalhe bem importante, ó. Argumentos devem ser constituídos por sentenças declarativas, como por exemplo, Sócrates é mortal. Por que declarativa? Porque a gente tem que estar declarando uma coisa, sabe? A gente tem que estar afirmando. E, tipo, na medida que a gente está afirmando, isso que a gente está afirmando ou é verdadeiro ou é falso, né? Então, para a lógica, o tipo de frase, de enunciado, né? Que eu estou usando a palavra enunciado aqui, é uma frase, né? Vamos pensar de uma forma bem simplificada, é uma frase. Depois a gente tem livros aí que explicam o que é um enunciado, o que é uma sentença, o que é uma proposição. Mas vamos entender uma frase, tá? Uma frase, um enunciado. Então, como eu estava dizendo, para a lógica o que importa é um enunciado que diga, que faça uma afirmação. E essa afirmação ela pode ser verdadeira ou falsa, entendeu? Por exemplo, tem alguns casos que, como eu botei aqui, ó, algumas outras sentenças não nos interessam, pois não afirmam nada, tais como Sócrates é mortal? Isso é uma pergunta, eu não estou afirmando nada, entendeu? Então isso não interessa para a lógica. Ou então, feche a porta. Eu tô pedindo, sabe? Eu tô mandando, sabe? É um comando, mas não é uma afirmação. Então, para a lógica, o que importa são frases que ou são verdadeiras ou falsas. Por quê? Porque elas estão afirmando uma coisa. Entendeu? Então, ou elas são verdadeiras ou são falsas. Sócrates é mortal. Ou isso aí é verdadeiro ou é falso. Entendeu? Maurício é brasileiro. Ou isso é verdadeiro ou é falso. Entende? Tá. Isso é importante, porque então os enunciados eles têm que estar afirmando uma coisa. E essa coisa, até porque ou essa coisa é verdadeira ou falsa, entendeu? Se eu dizer assim, feliz aniversário, isso não é não é verdadeiro ou falso, não tá dizer, isso é verdadeiro. Ou então, sei lá, alguma interjeição assim, tipo, não sei, tem várias frases que não são nem verdadeiras nem falsas, entendeu? Mas o que importa para nós são frases que possam ser verdadeiras ou falsas, porque elas são declarativas, elas são afirmativas, elas estão afirmando. Tá, então vamos pro próximo tópico aqui, tá? Que é argumentos válidos e corretos. Primeiro vamos entender o que é um argumento válido. Para a lógica, a gente tem que se perguntar assim, a gente tem que ver um argumento e a lógica se interessa em saber se esse argumento é válido ou inválido. Então tá, mas o que é válido? Válido é quando as premissas... eu nem botei aqui, eu podia ter escrito aqui, premissa... Vamos botar a premissa 1, tá? Essa aqui é a premissa 1. Só pra gente... Estou no escuro aqui. Premissa 2. E aqui é a conclusão. Tá. Então o que é um argumento válido? Um argumento válido é quando, a partir de duas premissas, eu consigo tirar uma conclusão. Vamos pensar aqui, todos os seres humanos são marcianos. Maurício é um ser humano, logo Maurício é um marciano. Ou seja, se todos os seres humanos são marcianos,
E se eu sou um ser humano, então eu sou um marciano, entendeu? Aí vocês devem estar perguntando, mas o ser humano, nenhum ser humano é marciano, né? Pelo menos que a gente saiba. E eu também, eu sou um ser humano, mas eu não sou um marciano. Né? Porém, aí que tá, pra lógica, o que importa é se um argumento faz sentido, entendeu? É assim, o que importa pra lógica é se a partir de algumas premissas eu consigo chegar logicamente, eu consigo concluir logicamente uma conclusão. Mesmo que o conteúdo dessas afirmações estejam erradas, entendeu? Porque o que importa é a validade. Esse argumento aqui é válido. E é isso que importa pra lógica. Porque, ó, todos os seres humanos são marcianos. Tá, isso tá errado, mas não importa, entendeu? Vamos imaginar um mundo em que todos os seres humanos são marcianos, entendeu? E nesse mundo que a gente imagina, isso faz sentido, e é isso que interessa, entendeu? Então esse argumento é válido. Ó, perceba que, mesmo com alguns enunciados falsos, o argumento acima ainda assim é válido, pois a sua conclusão segue-se logicamente de suas premissas. Como eu falei, se tu aceitar que essa premissa é verdadeira, que essa outra premissa é verdadeira, então, obviamente, assim, com certeza absoluta, a conclusão também é verdadeira. Porque se todos os seres humanos são marcianos, e eu sou um ser humano, né? Eu sou Maurício, no caso, né? Logo, Maurício é um ser humano. É um marciano. Entendeu? Todos os seres humanos são marcianos e eu sou um ser humano. Então, não tem como eu não ser um marciano, entendeu? Ó, aí a gente pensa aqui, ó, um argumento inválido. Todos os gaúchos são brasileiros. Maurício é um estudante. Logo, Maurício é brasileiro. Tipo, as premissas, essas duas aqui são premissas, né? Elas não são, elas não estão fazendo eu concluir a conclusão, entendeu? Concluir a conclusão. Tipo, ó, perceba que mesmo com enunciados verdadeiros, o argumento acima ainda assim é, que é um é, né? É inválido, pois a sua conclusão não segue-se logicamente suas premissas. Eu estou dizendo, todos os gaúchos são brasileiros. Maurício é um estudante. Tá, o que isso me diz? Né? Aí eu concluo, logo Maurício é brasileiro. Não faz sentido nenhum, entendeu? Eu só estou dizendo que todos os gaúchos são brasileiros e estou dizendo que eu sou um estudante. Aí a partir disso eu estou concluindo que eu sou um brasileiro. Entendeu? Por isso que isso é um argumento inválido. Apesar das... todas essas frases aqui estão certas, né? Todos os gaúchos são brasileiros, porque o Rio Grande do Sul fica no Brasil, né? Maurício é um estudante, tá certo também. E Maurício é brasileiro, tá certo. Porém, mesmo assim, ele é inválido. Não importa. Porque me diz, o que essa premissa aqui está acrescentando? Não está acrescentando nada, Maurício é estudante. Essa aqui também não tá, porque todos os gaúchos são brasileiros, mas eu não tô concluindo nada a partir disso, entendeu? Eu tô fazendo um argumento inválido, essa é a palavra, entendeu? Ele é inválido. Enquanto esse aqui, apesar de estar falando só mentira, mesmo assim ele é válido. Isso é muito importante vocês entenderem, entendeu? Porque o que importa para a lógica é a validade de um argumento. É como se o argumento fosse uma conta. Se essa conta estiver certa, não importa as variáveis, né? É bem isso, sabe? Tipo, a gente pensa lá na matemática, a gente tem uma equação lá com várias variáveis. X, Y, Z, N, M, sei lá. Não importa se essas variáveis estão certas ou não, entendeu? O que importa é se a gente somar o x com o y e com z e subtrair pelo h, sei lá, pelo π lá, π não é uma variável, né? Pelo t vezes não sei o que importa é que aquela conta vai dar certo, entendeu? Não importa se o x vale 5, vale 10, vale 1000, vale menos 125, entendeu? Não importa. Assim como aqui, ó, não importa se as premissas estão falando só besteira aqui, ó. Todos os seres humanos são marcianos. Isso é mentira, né? Porém, essa premissa, junto com essa aqui, faz eu concluir alguma coisa. E é isso que importa. O que importa é a estrutura disso aqui, entendeu? Vamos pensar que isso aqui são variáveis, assim, são só letras. Que nem a gente faz na programação. A gente dá um nome para uma variável e, sei lá, não importa o valor dela. Mas desde que elas
chegam a alguma conclusão, entendeu? É porque esse argumento é válido. E já se ele tiver só premissas verdadeiras, assim, vamos dizer, né? Só coisas que no mundo real é verdadeiro, mas isso aí não fazer eu concluir outra coisa, e mesmo que essa coisa seja verdadeira, mesmo assim ele é inválido. Eu acho que ficou bem claro, né? Acho que ficou bem claro a diferença entre validade, né? Se um argumento é válido ou não, e se um argumento é correto, vamos dizer assim, se ele é verdadeiro, se ele é falso. Essa é a diferença, entendeu? Uma coisa é um argumento ser válido. Não importa o que ele está falando. Se ele está dizendo que o ser humano é marciano, não importa. Não importa o conteúdo disso. O que importa é que ele é válido ou que ele é inválido, entendeu? O que importa é isso. Já uma outra característica que ele pode ter é se ele está falando certo ou se ele está falando uma coisa que no mundo real é verdadeiro ou não. Aí a gente diria que o argumento é verdadeiro, é falso, é correto. Eu não sei bem qual é a expressão, sabe, que os caras usam da lógica. Eu não estou acostumado muito com os termos que eles usam. Mas isso não é o objetivo aqui, né? A não ser que eu possa fazer um vídeo aí que mais conceitual. Mas o que importa é essa diferença entre validade e se um argumento é correto ou não. No caso, esse aqui seria válido, apesar do que ele está falando no mundo ser mentira, ser falso. E esse aqui é inválido, apesar dele estar falando algumas coisas que são verdades, né? Tudo aqui é verdade, mas mesmo assim ele é inválido. Eu achei legal esses dois exemplos, né? Porque eles fica bem claro, né? Como um é válido, aparentemente aparentemente é trilouco, né? E mesmo assim ele é válido. E esse aqui parece meio certo, né? Mas mesmo assim ele é inválido. Tu olha esse aqui e tu pensa, esse aqui faz sentido, mas não, esse aqui é inválido, enquanto esse aqui é válido. Pra vocês verem, né? Esse aqui, vamos dizer que é um argumento, então, que é válido, porém, ele não está correto, vamos dizer assim, entendeu? Ele está falando uma mentira, ele está falando que eu sou um marciano. Então ele está falso, vamos dizer assim, entendeu? Eu não sei se seria bem essa palavra falso. Ele é falso, porque ele está dizendo, Maurício é um marciano. Ele está mentindo, entendeu? Mas mesmo assim ele é válido. E é isso que importa pra lógica. Tá. Já esse aqui é inválido, porém ele tá falando uma coisa que é verdadeira. Mesmo assim, isso não faz dele um argumento correto, entendeu? Mas mesmo assim ele está falando uma verdade, entendeu? Mas já esse aqui, ó, ele é válido e verdadeiro. Aí sim, ó, todos os gaúchos são brasileiros. Maurício é gaúcho, logo Maurício é brasileiro. Essa aqui é tanto válido quanto verdadeiro. Ó, todos os gaúchos são brasileiros, tá certo. Maurício é gaúcho, tá certo, eu sou gaúcho. Logo, Maurício é brasileiro. Então essa aqui, ao mesmo tempo que faz sentido, ela é lógica, a lógica diz que ela tá certa mesmo. Os lógicos lá vão dizer que isso aqui tá certo. Isso aqui é válido. E ao mesmo tempo tá falando uma coisa que é verdadeira, que no mundo real é verdadeira. Mas, caso eu estivesse afirmando uma coisa que não é verdadeira, pra lógica não importa, assim como eu falei aqui, né? Aqui em cima. Tá, mas eu acho que ficou... Ó, eu botei aqui, ó, a lógica se interessa em demonstrar a validade dos argumentos e não provar se seus conteúdos são verdadeiros ou falsos. Nesse sentido, para a lógica é importante ser, admitindo-se algumas premissas, uma conclusão se seguirá. Não importa o conteúdo das afirmações, o que importa é se essas afirmações, uma junto com a outra, né, no caso as premissas, se quando a gente admite as duas juntas, a relação entre as duas faz com que a gente consiga concluir alguma coisa. Tá.